Estamos hoje mais uma etapa da nossa última temporada da série Quatro Olhares. É o 5º episódio que completa o episódio de hoje pela manhã, que é o 4º episódio, que nós estamos chamando de A Traição do Redentor. Nós vimos no primeiro domingo dessa semana chamada Santa, a glória, a entrada triunfal do Redentor, que acontece no domingo, chamado Domingo de Ramos. Depois vimos, no domingo passado, segunda e terça-feira, a coreografia do Redentor, quando Jesus entra em Jerusalém, limpa o templo daqueles mercadores religiosos e todo aqueles gestos simbólicos do juízo de Deus sobre aquele povo, que era o povo da aliança, mas que tinha se afastado de Deus e vivia hoje uma religiosidade hipócrita, e Jesus demonstra isso, inclusive com aquela situação em que ele seca aquela figueira que não lhe dava frutos. E hoje pela manhã nós começamos esse momento que acontece provavelmente entre 6 horas da terça-feira à noite, que para os judeus já é quarta-feira, como nós sabemos, e 6 horas da própria quarta-feira, conforme o nosso calendário. Em algum momento acontece não apenas a conspiração de Caifás, dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo que compunham o sinédrio, conforme nós expomos hoje pela manhã, como também hoje à noite existe aquela traição que é feita por Judas, e o conluio, a conspiração se completa. Nós falamos pela manhã que toda conspiração implica num conjunto, num aglomerado de pessoas, numa solidariedade do mal de pessoas, normalmente liderada por alguém que é o mentor intelectual da conspiração. Vimos que hoje, pela manhã, que esse mentor intelectual da conspiração é Caifás, o sumo sacerdote. Entendemos quais eram os motivos de Caifás, não apenas político-religiosos, mas também porque, para cumprimento da nova aliança, para cumprimento do propósito de Deus, Jesus seria, como de fato é, o sumo sacerdote de uma nova aliança, que faz com que aquela velha aliança representada por Caifás seja caduca, caia por si só. Uma aliança nova, baseada na conversão de coração e não no formalismo religioso. Mas vimos que toda conspiração tem um elemento de fora para dentro e tem que ter alguém internamente, que internamente seja de fato o traidor, alguém que goza da intimidade, da confiança daquele que é traído. E essa pessoa, na história dos 4 olhares, que são os 4 evangelhos, a história de Jesus Cristo, ficou para Judas esse papel. Eu me recordo quando eu era criança, em Campina Grande, não em Barbacena, mas em Campina Grande, que nesse período de Semana Santa, eu já falei em mensagens anteriores, havia 2 rituais que com certeza nós tínhamos que cumprir. O primeiro deles era assistir o famoso filme A Paixão de Cristo. E eu contei para vocês como a cada ano, apesar de ser o mesmo filme, e eu saber como ele terminava e não podia ser diferente, eu torcia para que Jesus, enfim, descesse daquela cruz, lutasse contra aqueles soldados, não acontecesse nada daquilo na minha mente juvenil, de que Jesus só seria um herói se fizesse isso. Algo muito parecido com o que os próprios judeus da época de Jesus, que esperavam o Messias, imaginavam o que ele seria. E o segundo ritual era o ritual da malhação de Judas. Eu não sei quantos de vocês que estão assistindo participam dessa tradição, que é muito forte nos países de tradição católico-romana, ibérica, Portugal, Espanha e, consequentemente, aqui na América Espanhola, na América Latina, que acontece no sábado chamado Sábado de Aleluia, que é o próximo sábado, nessa sequência que nós estamos fazendo, né? Que é o sábado em que Jesus já morreu, já foi crucificado, está enterrado, mas existe a expectativa de que ele será ressuscitado. E, enquanto isso, Judas é malhado. Eu me recordo que fazia-se um boneco. Normalmente, ainda hoje, as pessoas tentam colocar figuras políticas, figuras que entraram no desgosto popular e a cada ano renovar a face de Judas. Judas era pendurado numa árvore, num pedaço de madeira alto, num pau alto ali,
e começava uma malhação. Ele jogava pedra, derrubava ele, matava, batia com pau, queimava. Aquilo era para a criançada uma brincadeira muito interessante, mas tinha um significado que é religioso e que me serve aqui. É porque a figura do traidor é sempre uma figura nojenta, uma figura abjeta, repugnável. Ele se aproveita justamente da proximidade, da confiança daquele a quem ele trai. Por isso que Judas Iscariotes, você é um Judas, é uma espécie de xingamento. Não seja como Judas, e assim por diante. Judas é tido popularmente como muito mais culpado do que Caifás, de quem nós falamos hoje pela manhã como o conspirador mor. Alguns até acham, não, Caifás fez errado, mas ele era o conspirador, ele se sentiu ameaçado, e ele não tinha amizade, ele já era inimigo declarado de Jesus. Mas Judas não, brincadeira, gente. Judas estava lá, aquela cena como nós vamos ver hoje, dele comer do pão que Jesus molha e dá para ele aquilo. Gente, eu não aguento um negócio desse não, todo mundo já pensa assim. Judas é muito mais repugnante do que Pôncio Pilatos, o omisso mó, o procurador romano que teve a oportunidade de livrar Jesus Cristo, mas que preferiu lavar as mãos, mesmo sabendo que Jesus não tinha culpa. Foi fraco diante da multidão que dizia crucifica-o, crucificam, diante da pressão política e religiosa dos principais sacerdotes, anciãos do povo e escribas que compunham o sinédrio. Mas mesmo sendo Pôncio Pilatos uma parte importante nessa conspiração, nesta morte do Salvador, as pessoas ainda assim dizem assim, ele foi fraco, mas ele não traiu, né? Ele foi omisso, mas ele não traiu. Ele lavou as mãos, mas ele não traiu. É Judas, portanto, aquela pessoa que normalmente nós malhamos, não apenas fisicamente, como se fazia muito na minha infância, não sei se faz muito hoje, mas também moralmente. Eu não imagino, por exemplo, nenhum casal dizendo assim, olha, nosso filhinho vai nascer daqui a um mês, e nós estamos muito felizes porque vamos colocar o nome dele de Judas. Vem cá, Judasinho, vem. Imagina, ninguém imagina colocar o nome de Judas num filho, assim como não se pensa em colocar o nome de Hitler, de Mao Tse Tung, de Stalin, essas figuras que passaram para a história como grandes facínoras, grandes pessoas malignas. Pois bem, quando a gente pensa então em Judas, a gente pensa de fato no lado de dentro dessa conspiração, no lado da traição, e compreender o que aconteceu e como aconteceu é fundamental para a gente entender a traição do Redentor. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam, seja no todo ou em partes, o que nós normalmente chamamos como a traição do Redentor. Mas eu vou tomar o texto daquele que tem um olhar muito diferente dos outros, bastante diferente dos outros, que é o Evangelho de João. A gente sabe que desses 4 olhares, 3 olhares, Marcos, Mateus e João, caminham mais ou menos na mesma sequência, descrevem os mesmos episódios, mais ou menos da mesma forma, ainda que com olhares diferentes, peculiares e ênfases específicas. João não é um olhar sinótico, inclusive esse é o termo técnico teológico que se dá aos 3 primeiros evangelhos, os 3 primeiros olhares sinóticos, que convergem para uma mesma narrativa. João não. E por isso eu gostaria de convidá-lo a olhar a traição de Judas, tomando por base o texto de João capítulo 13, que será a nossa base para a exposição. Como sempre, nessa exposição, 4 olhares, nós vamos lá e cá em Mateus, em Lucas e João, e Marcos também, mas vamos contar com João como nosso condutor, porque ele tem um olhar específico que acontece exatamente naquela última ceia. A última ceia descrita por João, nada mais, nada menos do que em 13, 14, 15, 16 e 17 do seu Evangelho. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. 5 dos capítulos de João descreve o que estava acontecendo ali ao redor da mesa. E é exatamente esse o primeiro daquilo que João olha e descreve. E só ele conta essa história. Só João conta esse episódio de João 13, que ficou para a história como lava-pés, mas que no meio da narrativa
tem ali a figura de Judas que nos ajuda a compreender como foi a sua traição. Então abra, por gentileza, a sua Bíblia em João capítulo 13, a partir do verso 1. Claro que nós estamos falando de um momento que acontece depois da quarta-feira, sobre a qual nós estamos narrando. Mas entenda, quando eu uso um pouquinho lá da frente para agora, é para que você entenda como é que isso se operacionalizou no momento da Santa Ceia. Como é que a traição, a conspiração, pensada no palácio de Caifás, combinada com Judas, acaba acontecendo. Vamos ler então, João 13, verso 1. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima da sua roupa, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, e depois colocou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e a lhes enxugar com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este Simão lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, Simão, compreendê-lo-ás depois. E então Pedro disse: Nunca me lavarás os pés. Mas então Jesus respondeu: Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Declarou Jesus: Não, Pedro, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. E aí começa a referência a Judas, porque ele completa e diz: Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Essa ressalva, João comenta que Jesus faz porque no verso seguinte é dito que ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou à mesa, depois daquele trabalho que ele fez como um servo, e perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. E aí Jesus diz por que ele está dando aquela lição a partir da cerimônia do lava-pés. Ele diz: eu não falo a respeito de todos vós. E ele começa novamente a destacar alguém no meio daquele colégio apostólico. Eu não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que eu escolhi. É antes, para que se cumpra a Escritura. E aí ele menciona uma profecia do Antigo Testamento que dizia: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo que antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me receber, recebe aquele que me enviou. Dito estas coisas, o texto, João descreve que Jesus começou a se angustiar em espírito, uma angústia profunda, que é a mesma palavra que é usada lá na frente quando a traição se concretiza no jardim do Getsêmani. Diz que Jesus angustiou-se, veja aí, em espírito, e afirmou, e essa era a razão da sua angústia: em verdade eu vos digo, que um dentre vós me trairá. Agora imagina a cena: 12 homens ao redor da mesa, Jesus pronto para celebrar a última Páscoa,
2 dos seus discípulos tinham ido e preparado aquele cenáculo, e agora Jesus, depois da cerimônia, tendo feito essas ressalvas, aí diz: um dentre vós me trairá. Eu, você, qualquer pessoa, naquele momento, começaria a olhar um para o outro assustado, e é exatamente isso que acontece, porque o texto diz que os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. Sabe aquela história que nós muitas vezes passamos, quando éramos crianças, e a professora chega com as notas da prova corrigida, diz assim: olha, quero dizer a vocês que, de um modo geral, a classe se saiu bem, mas tem um de vocês que levou 0, e levou 0 porque colou, porque filou, porque viu a prova do outro. Imagine que todo mundo ali faz exatamente a pergunta que começa a surgir no coração deles. Diz o texto que, ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, que os comentaristas dizem ser o próprio João que escreveu esse texto, e que ele não quer dar o próprio nome aqui, e aí usa essa expressão, aquele a quem ele amava. E esse João fez para Simão Pedro um sinal, porque Simão era aquele que perguntava mesmo, e fez Simão Pedro um sinal dizendo assim: pergunta a ele a quem se refere. Então aquele discípulo, desculpe, foi o contrário, Simão Pedro fez o sinal para aquele discípulo, então aquele discípulo, na intimidade com ele, reclinando-se sobre o peito de Jesus, meio que botando a cabeça no ombro de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Aquele tipo de pergunta que você quer fazer, e você não quer fazer na frente de todo mundo. Aquele discípulo amado João diz: Senhor, quem é? Jesus não diz o nome, mas ele dá todas as dicas. Ele diz assim: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E aí o texto descreve: tomou, pois, Jesus um pedaço de pão, e tendo-o molhado no vinho, não era pão com café como nós tomamos aqui, tendo tomado e molhado no vinho, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após comer o bocado, diz o texto de João, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus olha para ele e diz: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, daqueles que estavam ali, diz o texto, percebeu a que fim lhe dissera isso, que sentido teria. Mas, pois, muitos imaginavam que, como Judas era quem trazia a bolsa com o dinheiro deles para a manutenção, então eles pensaram que Jesus dissera a eles: compra o que nós vamos precisar para o restante da festa, ou teria dito para ele, lhe ordenado alguma coisa que ele deveria fazer para os pobres, porque ele também era aquele que dava o dinheiro aos pobres. E diz o texto, concluindo João, que ele, tendo recebido o bocado e comido o bocado, saiu logo. E existe uma frasezinha, uma expressão: e era noite. O que nos leva então a compreender que provavelmente isso acontece na quarta-feira, com o sol se pondo. Eu gostaria de orar com você, porque esse é um dos textos mais desafiadores, como nós veremos na exposição. Mas ele é importante para a gente compreender o enredo da traição e do traidor de dentro para fora, que é diferente, como eu falei, do conspirador que vem de fora para dentro. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos nesse momento pedindo a Tua bênção, para que a iluminação do Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, fale conosco, ministra o nosso coração, para que a devida compreensão da palavra do Senhor seja clara para nós. Possamos não apenas compreender racionalmente, mas possamos também compreender espiritualmente. Ajuda-nos a entender esse texto. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra Judas, o termo, o nome Judas, era um nome relativamente comum no judaísmo do primeiro século. Os evangelhos narram pelo menos 7 pessoas
que tinham nos evangelhos e nos atos nomes próprios chamados Judas. Havia inclusive um irmão de Jesus que escreveu aquela epístola de Judas, a última antes do Apocalipse, que era um Judas. Um dos apóstolos de Jesus, que depois ficou conhecido na história como Judas Tadeu, também era Judas. Mas quando a gente fala da palavra Judas, ou usa o nome Judas, normalmente associado ao sobrenome dele, Iscariotes, nós sabemos que estamos falando do traidor. O termo Iscariotes tem uma origem obscura. Provavelmente, como era costume naquela época, fazia referência ao nome e ao lugar de origem de Judas. Tanto é que Simão, seu pai, no texto que nós lemos, também é chamado de Simão Iscariotes. Então não era um granjeiro como sobrenome, mas era Robson de Campina Grande, Robinson o Campinense, Judas o Iscariotes. Mas essa Iscariotes, essa cidade, não tem claramente uma definição de onde ficaria, onde ele ficaria. Normalmente a palavra Queriote é associada a uma aldeia que existia na região de Moabe. Você encontra isso em Josué capítulo 15, verso 25, chamado Queriote Esron. E provavelmente essa origem então dá sentido a essa palavra Iscariotes. Outros comentaristas acham que Iscariotes tem a ver com o termo sicarios, que é o termo grego para assassino ou bandido. Portanto, teria sido um nome dado a Judas posteriormente, quando os evangelhos foram escritos, e os quatro olhares começaram a contar a história de Judas, e alguém disse, Judas, aquele bandido, e o nome, o bandido, ou o assassino, é Iscariotes. O fato é que, de uma forma ou de outra, os evangelhos e o livro de Atos, que é escrito por Lucas, o evangelista, são os únicos livros de todo o Novo Testamento que mencionam o nome de Judas. Embora quando Paulo fale lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que ele recebeu e por isso ensinava aquela igreja, que na noite em que Jesus foi traído, claramente Paulo tinha em mente que, havendo uma traição, haveria um traidor, mas o nome de Judas não é mencionado em 1 Coríntios, somente em Evangelhos e em Atos. Quando nos Evangelhos o nome dele é citado pela primeira vez, ele é citado na lista de composição dos 12 apóstolos, quando Jesus tira 12 homens do meio de seus discípulos. Isso está descrito em Mateus 10, em Marcos 3, em Lucas capítulo 6, e descreve a relação pelo nome. E como eu disse na época em que eu expus, na segunda temporada, os coadjuvantes, e dentre eles os apóstolos, a ordem daqueles nomes é importante, por isso que Simão Pedro está sempre no topo da lista, e adivinha quem está na rabeira, como último? Judas Iscariotes. Então, desde aquele texto, é descrito por todos como aquele que era o último dos apóstolos, possivelmente depois que foi escrito, já se sabendo a traição, obviamente, que ele havia feito, Judas é colocado como por último da lista. Então, essa primeira referência que é feita a João, é feita nesse momento em que Jesus escolhe os 12. Mas há uma referência muito interessante em João capítulo 6, quando Jesus profere um discurso muito duro, e muitas pessoas o abandonam, e Jesus olha para eles e diz assim, vocês também vão indo, também vão me abandonar? E Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Naquela ocasião, ele também é citado como um dos que permanece, mas é interessante, porque apesar dele ser citado como um dos apóstolos que permanece, João faz questão de registrar, já naquele episódio, usando o termo dele, o termo para ele de diabo. Aqui ele não está se referindo à pessoa do diabo, mas ao termo, significado que significa adversário, ou seja, era o inimigo de Deus que também estava ali entre eles. Já os outros 3 olhares, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, repetidamente identificam Judas como um dos 12 apóstolos, mesmo depois que a traição está em andamento. É interessante, somente lá em Atos, no início de Atos, capítulo 1, verso 13, é que Judas desaparece da cena. Obviamente ele já havia morrido, mas enquanto a traição acontece, enquanto está acontecendo aquilo, Jesus está sendo morto, crucificado,
Judas ainda é mencionado em textos de Mateus, Marcos e Lucas e João como aquele que está contado entre os apóstolos, aquele que fazia parte dos 12. E é muito interessante a maneira como na lista desses nomes, Judas é identificado por Lucas como aquele que se tornou traidor. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Judas não era traidor quando Jesus o chamou. Do mesmo jeito que o querubim ungido da guarda de Deus, Lúcifer, também não era Satanás quando foi criado por Deus. Ele se tornou Satanás, o acusador. Ele se tornou o adversário. Assim como Judas, que era apóstolo, se tornou o traidor. Obviamente que dentro do eterno decreto de Deus, e com o conhecimento prévio que Deus tem de todas as coisas, eu poderia afirmar que desde o início Deus sabia que Judas trairia Jesus. Mas isso não é o mais importante para o que eu gostaria de ministrar ao seu coração. É que em algum momento Judas decidiu se tornar o se tornar o traidor. E isso é o que nos importa. Porque se todas as vezes que algo precisar ser denunciado como um pecado, seja de Judas, seja nosso, seja de quem quer que seja, e alguém diga assim, mas ele não tem culpa, né? Porque afinal de contas, desde sempre havia sido decretado e Deus sabia que ele faria isso, então como é que ele é culpado? Se formos por essa direção, então não há culpa, não há pecado, Deus é que fez tudo, e Judas foi uma vítima do propósito divino. Não é o caso. É preciso olhar daqui para lá, e daqui para lá é a responsabilidade que o ser humano tem, e o texto diz que ele se tornou traidor. Como nós vimos hoje pela manhã, todos os 4 evangelhos indicam a participação e a responsabilidade de todos aqueles que participaram dessa conspiração. Nós vimos hoje pela manhã em textos como Mateus 26, Marcos capítulo 14, Lucas 22 e até João capítulo 11, que os principais sacerdotes entraram num conluio com os anciãos do povo, com os escribas e com a ajuda de Judas, de dentro para fora, para trair e prender Jesus. A gente viu hoje pela manhã que a única maneira que eles, ou a única coisa que eles temiam, era o medo do povo. Tanto é que alguns comentaristas dizem que o ideal para aqueles conspiradores era ter deixado a Páscoa passar. A multidão teria voltado para suas casas de Jerusalém, para os seus vilarejos, Jerusalém estaria mais calma, Jesus poderia ser claramente identificado, preso, sem que uma rebelião acontecesse. Obviamente que Deus tinha marcado no relógio da eternidade que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria sacrificado na Páscoa, justamente para associar a Páscoa, aquele ritual festivo, uma das 3 principais festas, com o sacrifício que o Cordeiro faria, tornando uma nova aliança realidade. Então, mesmo a conspiração deles foi frustrada, antecipada pelos fatos conduzidos por Deus em tudo. A gente entende, então, que quando os evangelhos dizem, como o evangelho de Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, que Judas entregou Jesus, Judas foi a mão que entregou Jesus, o traidor de dentro para fora, mas sem perceber, sem ter plena consciência disso, ele estava sendo um instrumento do soberano propósito de Deus. Tanto é que o termo que é usado, o verbo que é usado para traduzir o ato de Judas é paradidomi. O verbo grego didomi é dar. Paradidomi é entregar algo ou entregar alguém, ou seja, trair. Os evangelistas têm explicações diferentes o que levou Lucas a trair Jesus. Lucas explica, por exemplo, que levou Judas a trair Jesus. Lucas explica, por exemplo, que o ato de Judas foi resultado da influência satânica.
João concorda, viu o texto, né? Diz que na hora em que ele pega o bocado, Satanás entra nele. Os outros 3 relatos discutem o que João não faz, quanto isso custou e qual era a motivação emocional de Judas. Tinha a ver com aquelas 30 moedas de prata. Judas era ambicioso. Naquele episódio da mulher que quebra o vaso de alabastro, unge Jesus, Judas é aquele que fica pensando, que desperdício, olha só, podia usar esse dinheiro para dar aos pobres. Conversa fiada. O próprio evangelista diz que o que Judas tinha em mente era que aquele dinheiro ia fazer falta porque ele roubava a tesouraria da igreja ou a tesouraria do colégio apostólico. Ele metia a mão na bolsa. Ele era um homem movido por ambição, e por ambição, no processo emocional dele, Jesus só valia 30 moedas. Mas obviamente que por trás havia a influência satânica sobre ele, e por trás de todas as coisas, o cumprimento da vontade de Deus naquele momento. Judas é descrito em Atos capítulo 1, que é escrito por Lucas, como um guia daqueles que prenderam Jesus. Portanto, ele é o instrumento operacional, o sujeito que veste a carapuça e diz assim: eu vou entregá-lo. E combina como é que vai ser com um beijo. Quando eu beijá-lo, vocês vão perceber quem é daqueles ali, porque Jesus era uma figura comum no meio dos colégios apostólicos, dos apóstolos do colégio, principalmente numa noite como aquela de Getsêmani. Então, quando ele vai e entra, já pensando no Getsêmani, e beija Jesus, era para que os principais soldados vissem a quem prender. Ele é tão um guia que a sua ambição, que Satanás leva para prender Jesus. Quando ainda se discutia como prender Jesus, deve ter chegado aos ouvidos de Judas, que os principais sacerdotes temiam fazer isso às vistas de todo o povo, na época da festa da Páscoa. Certamente Judas, tendo ouvido isso, movido pela sua ambição, influenciado pela ação satânica, ele procura aqueles homens, como o texto que nós lemos hoje, e se oferece, se vende. Muitos dizem que antes de Judas vender Jesus, ele se vendeu aos principais sacerdotes, por 30 moedas de prata, para ser um guia daqueles que prenderam Jesus. João não conta esse encontro entre Judas e os líderes de Jerusalém, mas ele conta, e por isso eu usei o texto, o momento interno. E como eu estou querendo falar de traição interna e não de conspiração externa, o melhor olhar é o olhar de João, do que acontece ali na ceia, no momento em que, na companhia dos 12, Jesus adverte que um deles era o traidor. Portanto, depois dessa longa introdução, dessa longa elucidação, para lhe dar o cenário todo, volte agora os seus olhos para o texto de João capítulo 13. Eu gostaria de que você caminhasse comigo nele, para você entender o que significou a traição de Judas e as implicações dele. Perceba que Judas está na última ceia, e está na última ceia diante de uma frase que abre essa narrativa e que para mim é estonteante, como revelação do amor e da graça de Deus. Veja o que é que diz o verso 1 de João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Ali estava ele com os 12 homens, que ele diz que eram os seus. É a mesma expressão que depois em João 17, na oração sacerdotal, ele também usa. Os discípulos também eram seus, mas aqueles 12 eram seus de maneira específica e especial. O texto diz que Jesus amou aqueles que estavam ali e amou-os até o fim. A palavra fim aqui não é o fim apenas cronológico,
é o fim até completar a sua obra, ou seja, até a consumação daquilo que ele vier a fazer como missão. Portanto, Judas, muito provavelmente, estava na mente de Jesus, quando ele resolveu amar os seus que estavam no mundo, e por isso permitiu que no momento mais íntimo, último, de despedida, esse é o último momento, queridos, em que efetivamente Jesus está com os seus apóstolos todos, numa situação normal. Ele estava no jardim do Getsemane, mas lembra, lá eles chegaram até a dormir e deixaram Jesus na agonia. Aqui não, aqui é um momento de comunhão, Páscoa é comunhão. Eles estavam ao redor da mesa, não há momento mais sagrado para um judeu do que quando ele está ao redor da mesa. Por isso que Jesus era questionado, porque comia com pecadores, porque na mente dos religiosos, comer com pecadores significava entrar em comunhão com eles, coisa que nunca aconteceu. Jesus se aproximava para salvá-los e não para compartilhar do pecado deles, porque aquele momento era um momento de comunhão. Judas estava no momento de mais profunda comunhão que Jesus queria ter no último momento com seus discípulos e apóstolos. E Jesus ama a todos os seus que estavam no mundo até completar a sua obra. Mas aí veja como a narrativa dá uma virada, porque apesar desse começo bonito, no verso 2, logo de imediato, João começa a descrever que durante aquela ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, e aqui eu quero que você chame a sua atenção, porque existe uma progressão aqui da obra de Satanás em Judas. Primeiro, ele tenta Judas, ele induz Judas ao pecado, ele põe no coração de Judas a tentação de trair Jesus. Judas já tinha essa tendência da ambição, e ele associa, como Satanás é muito hábil de fazer, a inclinação, a fragilidade do meu coração, o meu calcanhar de Aquiles emocional e espiritual, e oferece aquilo que eu estou com fome de comer, junta a fome com a vontade de comer. Ele já era um homem ambicioso, já era um homem que roubava de dentro da bolsa dos apóstolos, e agora Satanás diz: você tem uma possibilidade de ganhar ainda mais dinheiro, é simples, simplesmente trai. Então diz o texto que, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então a primeira etapa foi quando Judas foi induzido, a gente chama isso de tentação. Tiago, irmão de Jesus, que escreve, não Tiago, esse apóstolo, irmão de João, porque esse é morto logo no início da igreja cristã, descrito em Atos dos Apóstolos, mas Tiago, que era um dos irmãos de Jesus, que nem cria muito nele, mas que depois da ressurreição passou a ser um crente em Jesus, escreve a carta universal de Tiago, e diz que quando alguém for tentado, nunca diga que Deus me tentou, mas foi a cobiça do seu próprio coração que propiciou, vulnerabilizou o coração para receber aquela tentação. Muitas vezes os crentes confundem tentação com pecado. Tentação até Jesus passou, está descrito em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, aquela tentação que o diabo faz com ele ou contra ele no deserto, depois de 40 dias de jejum. Tentação não é pecado, é indução ao pecado. E aqui o diabo já tinha posto no coração, já tinha induzido, inclinado, usando a cobiça de Judas para que ele traísse Jesus. Perceba que quando Jesus faz o lava-pés, ele tem uma dupla missão, ele tem uma dupla intenção. Ele quer dar a lição a todos os seus apóstolos que vão permanecer fiéis, que é a lição do serviço humilde, do amar com humildade, do amar com serviço. Esta é a lição da cerimônia do lava-pés. Mas ele também tem um segundo propósito, que é quando há aquele diálogo com Pedro e Jesus diz para ele: olha, vós já estáis limpos, mas não todos.
Aí Jesus quer mostrar que Judas era distinto dos outros 11, porque de alguma maneira o diabo, já tendo posto no seu coração a traição, o tornava impuro para aquele momento. Claro que essa impureza não significava dizer que os outros não eram pecadores. É bom lembrar que Judas traiu Jesus, mas Pedro negou, e todos os outros abandonaram Jesus na hora da cruz. Portanto, todos eram pecadores, todos foram desleais. Mas a traição de Judas tem uma característica diferente. Ao mesmo tempo que ela é usada por Deus para cumprir o seu propósito, para que de fato Jesus morra pelos nossos pecados, mas por outro lado, tenta mostrar que houve uma deliberada aceitação de Judas de um papel de traidor. É como se um escritor escrevesse um romance, e esse romance se tornasse uma novela, uma série, e ele tem personagens, e havia um personagem chamado traidor nesse roteiro. Judas aceita ser esse personagem, ele é levado pela ambição e diz assim: esse é o papel que eu quero. É uma deliberada decisão de Judas, quando diz o texto que ele não era limpo. Por que não era limpo? Porque o seu coração já estava corrompido, tanto pela ambição como pela ação de Satanás para trair Jesus. Portanto, toda aquela coreografia que Jesus usa, a lição que ele usa do lava-pés para ensinar o serviço humilde, também se viria no final, como ficou claro, para que ele separasse aquele que estavam limpos, que eram os demais, mas não todos. Tanto é que João comenta que ele sabia quem era o traidor, e por isso disse, obviamente que João está dizendo isso depois de todos os fatos, quando ele está escrevendo, inspirado por Deus, o seu evangelho. Então, naquela ocasião, o Espírito de Deus o lembra do que aconteceu e diz: foi por isso que Jesus disse: vós todos estáis limpos, com exceção de um. E por isso ele registra, pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Se você caminhar um pouquinho mais lá no texto, já deixando o ritual do lava-pés para trás, você percebe que, novamente, quando Jesus usa a lição do lava-pés, quando ele diz assim: ora, se sabeis estas coisas, e o que é essas coisas? Que o servo não é maior do que o seu senhor, vós sois bem-aventurados se as praticardes. Jesus também diz: eu não falo a respeito de todos vós. Veja aí no texto: pois eu conheço aqueles que eu escolhi. É antes para que se cumpra a escritura, que aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E aqui a gente entra no grande mistério da traição de Judas. Teria Jesus escolhido Judas para ser o traidor? Judas para ser o traidor? Ou cabia ali a deliberada vontade de Judas de assumir esse papel? Esse é um debate que tem 2000 anos de história. Alguns dizem não apenas Jesus escolheu Judas, mas escolheu o papel para Judas. Outros dizem, não, Jesus escolheu o papel, e Judas, coube a ele escolher fazer parte da história como o traidor. Eu particularmente entendo que para o nosso propósito aqui do nosso sermão, é mais importante a gente focar a nossa atenção na deliberada vontade que Judas expressou quando resolveu trair Jesus, porque é nesse aspecto que nós temos algo a aprender. Porque se nós formos para o outro aspecto, então não há nada mais a restar, não resta mais nada a dizer. Mas quando a gente pensa que, de fato, aquele que comia do pão do Senhor levantou-se contra ele, e isso acontece para um cumprimento da Escritura, mas um cumprimento da Escritura que passa pela decisão específica daquele homem de ser o traidor, aí sim a gente pode começar a aprender algumas coisas mesmo da traição de Judas. Diz o texto, como nós estamos chegando ao final desse texto, ele diz que, ditas estas coisas, Jesus se angustia no seu espírito,
E aí começa a falar de maneira muito clara no versículo 21, dizendo: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Aquela, como eu falei na leitura, observação, declaração de Jesus, causa uma série de sentimentos, certamente. Os discípulos olham uns para os outros, não sabiam a quem ele se referia. Sabe aquela coisa do tipo assim, será que ele está considerando traição aquele momento em que eu descrevi no milagre que ele fez? Mais ou menos como aquele menino da classe, da escola, que disse: será que ele me viu naquela hora que eu não estava com muita certeza da resposta, e eu dei uma olhadinha de lado, só para conferir? Eu sabia, mas não tinha muita certeza. Será que ele está considerando isso como cola, e por isso ele vai colocar 0? Sou eu que levei 0. Possivelmente aqueles discípulos também olharam um para o outro e disseram: será que foi naquela hora que a gente ficou pensando assim, esse milagre, que coisa estranha, mas esse negócio que Jesus disse é tão estranho, será que é isso mesmo? Muitos então imaginaram que caberia a eles talvez aquele papel de traidor, e que Jesus tinha flagrado, conhecendo a natureza humana, que talvez fosse João, talvez fosse Pedro, talvez fosse Mateus que era o traidor. Então todos olham um para o outro, porque todos eram pecadores, e como nós iremos ver no sermão, em certo sentido todos traíram Jesus. Mas Jesus não se referia a uma traição genérica, difusa, sem especificidade. Jesus estava falando de um ato de traição, e aqui, aquilo que é tentação se torna em atitude de traição. Primeiro, o diabo tenta Judas atrair, e Judas aceita essa tentação. Depois, Judas efetivamente cai em tentação e delibera trair Jesus. Esta caminhada entre cair na tentação e deliberar o pecado, ser tentado e efetivamente pecar, aconteceu ali com Judas. Como? Onde? De que maneira? Diz que quando os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia, Pedro cutuca João, que estava mais próximo de Jesus, era o discípulo a quem ele amava, e pede para que ele pergunte. Jesus, então, é perguntado por João, daquela maneira discreta, como eu tentei descrever, e Jesus dá uma dica, sem dizer o nome. Ele diz: olha, a quem eu der o pedaço de pão molhado, esse é o traidor. E ato contínuo, ele pega um pedaço de pão. Era costume dos judeus, ainda hoje é costume dos judeus. Se você vai numa refeição no Oriente Médio, não somente judeus, mas árabes, a tendência natural é pegar o pão e molhar no vinagrete que está ali, no vinho, numa pasta de condimentos, como uma espécie de patê, que é muito comum naquela região. Não se come o pão seco, se come o pão molhado, se come o pão temperado com uma massa, com um molho e assim por diante, como se fosse aquelas entradas que nós usamos nos nossos jantares ocidentais. Jesus então pega o pão, molha no vinho e entrega a Judas. E diz o texto que na hora em que Judas toma o pão e come o pão, acontece a última etapa do processo de traição. Diz o texto que naquele momento entrou nele Satanás. Aí nós não estamos falando mais de tentação. O texto diz assim: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Aqui nós estamos falando de uma possessão. Judas era possesso de Satanás da última etapa, quando ele vai então para o jardim de Getsêmani, ele traz Jesus, e você então entende como aquele homem foi capaz de beijar aquele que tinha lhe abençoado tanto, e trair e entregar aos principais sacerdotes por mão dos guardas do templo. Algo que eu e você dizemos: mas como é que alguém é capaz de fazer isso? Ele estava tomado por Satanás. Mas antes de estar tomado por Satanás, preste atenção, ele também tinha sido tentado, ele também tinha sido induzido, e ele tinha deliberado cair. Não é que Satanás fez com que ele fizesse tudo aquilo. Satanás progressivamente caminhou com Judas no processo de fazê-lo trair. Havia uma participação de Judas, mas nesse momento ele perde completamente a autonomia, ele perde completamente a consciência das implicações, e ele embarca
naquela traição, pega o pão, come o pão, e aí entra nele Satanás pela descrição. O texto é muito forte, ele está descrevendo realmente uma possessão demoníaca. Não é apenas que Satanás estava do lado de fora tentando, não é apenas que Satanás estava do lado de fora oprimindo, Satanás tinha pulado para dentro. Judas agora era um possesso. E aí Jesus diz uma palavra enigmática que me ajuda a entender porque que aquele roteiro de conspiração que os principais sacerdotes tinham de só prender Jesus depois da Páscoa é frustrado. Porque o que é que Jesus diz para Judas? Jesus diz assim: o que tu estás pretendendo fazer, faça-o depressa. Eu confesso a você que eu não sei com clareza se Jesus está falando diretamente para Judas ou se Jesus está falando para Satanás dentro de Judas. Talvez um misto das duas coisas, como acontece em outros episódios de expulsão de demônios, em que Jesus fala com os demônios e ao mesmo tempo fala com a pessoa que está endemoniada. Você tem alguns episódios assim. Mas o que é importante aqui é que com aquela ordem de Jesus, o que tendes a fazer, faze-o depressa. Ele frustra o plano de conspiração daqueles homens que queriam matá-lo, mas só depois da Páscoa. E se isso tivesse acontecido, que sentido teria na morte de Jesus, dele ser o cordeiro da Páscoa, que tira o pecado do mundo? Jesus, já que era para ser traído, tinha que ser traído na Páscoa, para ser o cordeiro que substituiria toda a velha aliança. E por isso ele diz a Judas: aquilo que tendes a fazer, que pretendes fazer, faz-o depressa. Mas aí acontece um outro mistério, que várias vezes você vê o Evangelho narrando, é que certas coisas acontecem, quem está ao redor não tem a compreensão, não percebe as coisas, mesmo aqueles que tinham intimidade com Jesus, e o texto aponta isso, que esse é um dos momentos. Diz que nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu qual era a finalidade, qual era o significado que ele dissera isto. E começaram talvez a pensar, isso aqui é uma conjectura de João posteriormente quando ele escreve, dizendo assim, talvez alguns pensavam que como Judas era quem trazia a bolsa, então Jesus teria lhe dito: compra o que precisamos para o restante da festa, o mantimento para a gente continuar, ou então pega alguma coisa e vai logo, porque tem pobres aí que precisam e você pode dar o dinheiro para eles. Eles focaram na celeridade do processo e não no significado do processo. E diz o texto que ele, tendo recebido o bocado, ele saiu logo, e era noite, aquele momento em que acontece tudo aquilo. João é o único dos 4 olhares que conta essa história de como aconteceu, todos os detalhes ali. É o único que conta a partida de Judas da companhia dos apóstolos, e como isso se torna uma surpresa para os apóstolos, quando lá no capítulo 18, ele entra no jardim do Getsêmani, separadamente dos demais. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, quem estava lá eram os 11 com Jesus, dormindo, é verdade, não vigiaram com Jesus, é verdade, mas estavam lá. Judas não. Judas, a partir desse momento, se afasta do colégio apostólico, como é uma tendência natural de pessoas que estão no processo de pecar. Eu costumo dizer que se tem uma coisa que o pecado faz com você, que a tentação faz com você, é tentar lhe separar das coisas de Deus. Você não tem mais vontade de vir para a igreja, não tem mais vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade mais de orar, você evita as pessoas que lhe remetem à ideia de Deus, de Pai, de divindade. Você se isola, e costumo dizer para as pessoas que a pior coisa que pode acontecer quando elas pecam ou quando elas estão no processo de pecar, e que acontece comigo, é se afastar, se isolar, quebrar a comunhão. E lembra que é exatamente isso o significado da morte, separação. Judas se separa dos demais. Quando depois, no jardim do Getsêmani, no capítulo 18, verso 2, é dito que ele entra com aquele monte de soldados, naquela escuridão cheia de oliveiras, não era um lugar iluminado. Então nós vamos ver a concretização da traição de Judas. E essa concretização da traição de Judas acontece
já depois dele ter se separado dos apóstolos. Os 4 evangelhos descrevem que é o Getsêmani o lugar em que a traição se efetiva, porque é o lugar onde acontece a prisão de Jesus. Judas chega, conforme Mateus descreve no capítulo 26, Marcos no capítulo 14, Lucas no capítulo 22, João no capítulo 18, ele chega na companhia dos representantes dos principais sacerdotes da liderança judaica. Ele tinha trocado de turma, gente. Um homem que tinha caminhado com Jesus e os seus colegas os seus colegas apóstolos durante 3 anos e meio, trocou de turma, virou a casaca, traiu. A influência dele não era mais Jesus e os seus colegas apóstolos, a influência agora era os principais sacerdotes. Ele tinha se vendido. Como eu disse, Judas não apenas vendeu Jesus, ele se vendeu primeiro. Ele vendeu a sua lealdade, deixou de ser para com Jesus, passou a ser para com Caifás. Ele vendeu a sua integridade, passou a ser de Jesus para Caifás. Ele começou a vender o seu caráter por 30 moedas. 30 moedas não era o preço de Jesus, 30 moedas era o preço de Judas. E todas as vezes que eu ou você pecamos e traímos Jesus Cristo, aquilo que nos fez trair é o nosso preço. Se eu traio a verdade de Deus pela mentira, é porque a verdade de Deus vale para mim uma mentira. Se eu traio o meu compromisso de santidade com Deus por 1 minuto de prazer, é porque para mim Deus vale menos do que 1 minuto de prazer. Judas não deu a Jesus o valor de 30 moedas. Judas valia 30 moedas. E porque ele valia 30 moedas, ele vendeu o que havia de mais precioso para ele por 30 moedas. Eu não vou descer a detalhes sobre o episódio da prisão de Jesus, porque eu vou falar sobre isso posteriormente. Mas aquela traição com um beijo, quando Jesus, lá em Mateus capítulo 26, verso 50, Judas chega para ele e ele diz assim: amigo. E é interessante como Jesus chama Judas de amigo. Amigo. É com um beijo que você vai me trair? Para que viestes? Para que viestes? Eu fico emocionado, sabe? Porque você imagina o que é o Deus que sabe todas as coisas, sentar à mesa com um traidor e amá-lo até o fim? Você sabe o que é você passar uma noite inteira numa agonia, dizendo: Pai, passa de mim este cálice, diante do espectro da cruz, da iminência da cruz, e vir um que caminhou com ele por 3 anos e meio, a quem foi dada a confiança de ficar com o dinheiro que eles precisavam para viver no dia a dia, e agora, sabendo Jesus que ele seria o que trairia, vendo-o vir na escuridão com aqueles que eram conspiradores, inimigos de Jesus, do lado de lá, tinha trocado de lugar, ele vir beijar Jesus e Jesus perguntar para ele: amigo, para que viestes? Era porque Jesus não sabia? Ele sabia tanto quanto o Pai sabia quando perguntou a Adão e Eva: onde estáis? Aquele amigo para que viestes, era para que ficasse claro a culpa de Judas, e que Jesus, a ponto de chamá-lo de amigo, não tinha dado motivo algum para aquela traição. A traição é abjeta, nojenta, porque por mais que a pessoa pense: será que eu dei motivo para ser traído? Um homem falho, uma mulher falha como eu e você, pode até dizer assim: eu contribuí. Mas quando você vai fazendo as contas e percebe que a traição corresponde a algo muito pior do que aquilo que eventualmente você teria dado motivo, você já se choca. Por isso que a traição é chocante. Mas imagine alguém que não tinha culpa alguma, que não tinha contribuído com nada, e que até o último momento amou Judas até o fim, e o chamou de amigo na hora que estava sendo traído.
Eu também não vou falar, não vou entrar em detalhes, como é que Judas, depois que Jesus é levado para a casa de Caifás, ele entra num processo de remorso e acaba se suicidando. Eu vou falar disso depois. Quando inclusive ele volta para o Sinédrio e tenta devolver as 30 moedas, meio que para desfazer o que havia sido feito, e aqueles homens rejeitam o dinheiro, que era um dinheiro de sangue, um dinheiro maldito, era tão maldito, que eles não podiam aceitar como oferta para o templo, e eles usam então para comprar um terreno fora de Jerusalém, onde eles formam um cemitério, chamado Campo do Oleiro, onde só os estranhos que não eram judeus podiam ser enterrados. Era um dinheiro maldito, que só se via para comprar um cemitério. Mas eu gostaria sim, de chegando à conclusão do nosso sermão, de pensar com você qual é o significado e as implicações da traição de Judas, e o que é que isso tem a ver comigo e com você. O retrato que vem dos relatos do Novo Testamento, principalmente dos 4 olhares dos evangelistas, tentam colocar vários aspectos que envolvem aquela traição, todas elas baseado no significado do verbo paradidomi, que é entregar. Então há alguns que entendem que o que levou Judas a trair foi a ganância, a ambição. Mas também havia ali, como eu falei, a influência satânica. Alguns conjecturam que talvez ele compreendeu a proposta de Jesus como Messias de maneira equivocada e sentiu-se frustrado e por isso traiu. Mas na verdade, você percebe que Judas traiu Jesus porque deliberadamente resolveu assumir o papel de traidor. Judas, portanto, era culpado, objetivamente, de ter traído. Os conspiradores tiveram a sua culpa de conspirar, mas a conspiração deles não teria sido levada a cabo, não teria sido exitosa, bem-sucedida, se do lado de dentro Judas não tivesse proporcionado o acesso a Jesus. Judas é o sujeito que de dentro de casa, enquanto a casa está rodeada de assassinos, abre a porta pelo lado de dentro, puxa o ferrolho e dá acesso a Jesus. Por isso Judas, sim, ainda que cumprindo um propósito de Deus que nós não conseguimos entender misteriosamente como usa situações desse tipo para cumprir o seu propósito, mas Judas, sim, foi o grande instrumento para que Jesus fosse morto. Por isso que ele recebe o nome de traidor. Pôncio Pilatos é omisso, Tomé é descrente, Pedro é impulsivo e o nega, Caifás é sedicioso, conspirador, hipócrita, mas Judas é tido na Bíblia como o traidor, porque é isso que ele foi. E o que me causa espécie, irmãos, é que durante toda a história que é contada nos evangelhos, não existem sinais extremos de que ele tinha um coração duplo. Ele não parece, em vários textos, menos sincero no seu compromisso com Jesus do que o restante dos 12. O que me ajuda a entender quando Jesus diz lá em Lucas capítulo 22, que o Filho do Homem agora vai como foi decretado, mas ai da pessoa por quem ele é traído. Ele estava com o olhar fito em Judas, porque Judas tinha assumido esse papel de traidor. Ele se torna traidor. A pergunta que eu faço, e que talvez você faça também, é: será que eu posso me tornar um Judas? Será que eu que estou caminhando com o Senhor, que sou discípulo dele, enviado por ele, eu posso ser um traidor do meu Senhor e de repente ser como Judas no tempo presente, na minha história de vida? Eu diria sim e não. Não, você nunca será um traidor como Judas foi, porque Judas perpetrou uma traição que tinha um significado redentivo.
precisava de alguém trair para Jesus ser morto e para, consequentemente, nós sermos salvos. Judas é o homem daquele momento. Mas, por outro lado, sim, em vários momentos nós podemos cometer as nossas traições contra Jesus. E eu preciso então que você reflita o seguinte: entenda, meu querido irmão e amigo, que a sua mera proximidade com Jesus não apenas não garante que você realmente está sendo um discípulo fiel de Jesus, como também pode lhe dar oportunidade de se deixar levar por uma tentação de trair o Senhor, porque só trai quem tem a confiança, só trai quem tem proximidade. Portanto, nós estamos aqui no fio da espada. Você entende essa expressão? Se você não conhecesse o Senhor e não seguisse ao Senhor, não haveria possibilidade de traição. Você já era inimigo de Deus, como de fato foi, durante talvez grande parte da sua vida. Mas na hora em que você se aproxima, é atraído pela graça salvífica, começa a caminhar com o Senhor, a todo tempo você está no fio da espada, podendo escorregar para traições, para negações, para abandonos. E nesse sentido, sim, o risco que Judas correu e caiu, eu também corro, você também corre. Há várias formas da gente trair Jesus. Há várias formas da gente negar Jesus, como Pedro fez. Há várias formas da gente desconfiar e não confiar em Jesus, como Tomé fez. Sabe, é possível trair Jesus por crer e não viver o Evangelho. Isso acontece quando não compreendemos que o Evangelho não é uma filosofia de vida, não é começar a andar com uma patota legal na igreja, não é ter um bom ambiente, não. O Evangelho é um relacionamento novo por meio de Jesus Cristo com Deus, algo que transforma o meu ser e me faz não apenas acreditar, entender, mas também ser transformado e vivenciar a isso numa dependência completa de Deus para o resto da minha vida. Entenda, Jesus lhe chamou para ser amigo dele, próximo dele, seguidor dele, e não apenas alguém que defende uma teologia, que defende uma doutrina que é a doutrina de Jesus. Jesus não chamou você para ser um propagandista dele. Jesus chamou você para caminhar com ele. E é nessa caminhada que você precisa se manter, não apenas como uma coisa que você acredita vagamente, mas alguma coisa que você nutre, que você investe. Não é assim que a gente faz nos relacionamentos da gente. A gente não casa e depois nunca mais se relaciona com a pessoa. A gente não gera um filho e nunca mais quer ver esse filho. A gente não começa uma amizade e nunca mais vê um amigo. Todo relacionamento implica em vivência, em investimento, em compromissos reiterados. Como eu costumo dizer, quando você casa com alguém, você decide casar todo dia, porque todo dia tem um desafio para você permanecer casado. Quando você se torna amigo de alguém, todo dia você tem que reiterar que é amigo dele, porque o amigo de hoje pode se transformar no inimigo de amanhã, se você ou ele não cativarem, não implicarem em investimento em tudo isso. Assim é com Jesus. É possível também trair Jesus por se acostumar com a presença de Deus. Judas tinha deixado de ser um discípulo que caminhava extasiado com as palavras de Jesus, e sempre é um risco quando você prega o Evangelho que pessoas sejam atraídas por vários motivos, nem sempre motivos os mais puros, os mais corretos. Talvez Judas já tinha esse problema desde sempre, mas quando ele é colocado para dentro do colégio apostólico por Jesus, o que acontece basicamente é que ele não dá conta de continuar extasiado, maravilhado. Ele se acostuma. Veja, ele começa a viver uma vida dupla. Você imagina o que é, gente? Para aí um pouquinho e pensa. Você imagina o que é um apóstolo ver Jesus usando 5 pães e 2 peixinhos para matar a fome de 5.000 homens, fora mulheres e crianças,
e talvez no mesmo dia, meter a mão no dinheiro do colégio apostólico e roubar o dinheiro que poderia comprar mais do que 5 pães, mais do que 2 peixinhos e alimentar multidões muito maiores do que de 5.000 homens. Ele vivia uma vida dupla desde quando ele começou a se acostumar com a presença de Jesus, com a presença de Deus. Ele perdeu aquele senso de reverência, de admiração, de temor a Deus. Você também pode perder, e se você for por esse caminho, você pode trair. É possível finalmente trair por causa da tentação de tirar proveito material, de ser levado pela ambição que a vida religiosa pode, ao mesmo tempo que ela dá a oportunidade de alimentar essa ambição, também é uma cortina de fumaça para ser disfarçada. E isso vale para tudo, vale para a ambição, vale para a vaidade, vale para egoísmo, vale para poder, controle sobre as outras pessoas, tudo feito em nome de Deus. Mas esse nome de Deus é o disfarce para um coração que vai traindo, como acontece em relacionamentos. Ninguém trai de uma hora para outra, isso vai sendo construído, até que o ato de traição, e pior, até que o costume de continuar traindo continua. Como evita-se isso? Poucos minutos ali, quando eu estava no gabinete para entrar aqui e pregar, eu mandei uma mensagenzinha rápida para minha esposa, porque me veio a imagem, que imagem dolorosa, de quando você arranca um dente, que vai ter uma coisa a ver com outra e você vai entender. Os dentistas, me perdoem se eu cometer alguma imprecisão técnica aqui, eles precisam deslocar o dente do alvéolo, que é aquilo que segura o dente no osso, como se fosse uma cápsulazinha ali, que segura o dente no osso. Então eles começam uma série de manobras, de deslocar o dente do alvéolo. Aquilo dói pra caramba, viu? Você sente o osso sendo quebrado, você diz, pronto, quebrou minha mandíbula. Não, está ali só deslocando, rachando com controle, com moderação, mas com firmeza, para que aquele alvéolo, ele vá soltando. Mas há um momento, e esse é o momento que dói, que ele coloca uma alavanca entre o dente, tem várias alavancas, alavanca reta, alavanca curva, ele coloca uma alavanca entre o dente e o alvéolo, e ele faz uma força assim, e aquela força ali vai quebrando a estrutura, chegando até o final da raiz, e ele então vai e faz uma espécie de força, onde todo o redor daquele dente já foi afastado, alavancado, e ele então pode ser puxado. Você não pega um dente, pega o alicate e puxa assim, ele está todo colado ali, você tem que botar alavancas que soltem. Por que que eu pensei em tudo isso quando estava falando sobre esse sermão e mandei a mensagem para minha esposa para saber se era realmente isso, os termos que eu deveria usar? É porque no relacionamento, tudo começa quando um pequeno espaço é encontrado e uma pequena alavanca começa a fazer força, e aquilo que era bem próximo começa a se afastar, se afastar, se afastar. Em certo sentido, a traição de Judas começa quando uma alavanca da ambição encontra a conspiração daqueles que queriam matar Jesus, e começa então um processo de afastamento de Judas. Na minha traição e na sua traição, que corremos risco de cometer, é preciso que ao menor momento, ao primeiro momento, em que algo começa a se colocar entre nós e o Senhor, a gente não deixe essa alavanca acontecer. Traição se mata pela raiz. Olhe o seu coração e perceba onde estão os espaços do seu relacionamento com Deus. Feche, como os irmãos costumam dizer, não dê brecha
para o diabo. Ele é mestre em traição. Judas é nada mais, nada menos do que um discípulo de Jesus que se torna o discípulo do grande traidor chamado Satanás. Ele soube como fazer de Judas um discípulo que traiu. Ele também sabe como fazer de cada um de nós um discípulo que traia. Vigie, não deixe espaços entre você e o Senhor, porque o diabo vai colocar uma alavanca para afastar, e quando você menos esperar, você pode estar traindo o Senhor. Que Deus impeça isso de acontecer na sua vida, mas lembre-se, é você que decide ser leal ou ser traidor ao Senhor. Que a sua decisão diária contínua seja de ser leal. Eu gostaria de lhe convidar a pedir a graça, a sabedoria, o poder de Deus agora, para que você não troque de lado, para que você não traia o Senhor, mesmo que pareça ser coisas pequenas, mas que você mantenha-se firme, unido ao Salvador. Vamos orar juntos, onde você estiver, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Logo depois da oração, vamos receber a bênção dos apóstolos e o nosso culto está encerrado. Ó Deus amado e querido Pai, a Tua palavra nos diz que nenhum de nós é melhor do que Judas, embora ele tenha tido o papel que ele resolveu assumir na traição de Jesus. Mas olhando para dentro de nós, em certo sentido e em certa dimensão e proporção, nós também, ó Pai, temos sido continuamente tentados a trair o Senhor no nosso compromisso, devoção e intimidade contigo. Pai, nós não queremos ser postos no rol daqueles que com pequenas traições se transformaram em grandes traidores. Por isso ajuda-nos a aprender como não fazer com aquilo que Judas fez. E ainda que entendamos que o caso dele é peculiar e singular, para cumprimento de um propósito de redenção do Senhor, ajuda-nos a olhar para Judas e dizer: eu não quero me tornar como ele. Dá-nos sabedoria, graça e poder para discernir o nosso próprio coração. O de Judas era da ambição, talvez de algum de nós é da vaidade, do egoísmo, da falsidade, da incredulidade. E será por aí que o inimigo das nossas almas, que é teu inimigo, que foi o inimigo que cooptou Judas, tentará entrar, colocar a sua alavanca e nos fazer pecar e trair o Senhor. Ajuda-nos, portanto, a te conhecer, mas também a conhecer o nosso próprio coração. Dá-nos discernimento espiritual, ver onde estão os nossos calcanhares de Aquiles, vigiar contra eles e não permitir que neles o inimigo coloque a alavanca que nos separe de Ti e que nos leve a trair o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, fala ao coração de cada um e aplica essa palavra segundo a necessidade que cada um tem da Tua parte. É o que nós oramos e agradecemos em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.